Bem, gente, esse é mais um projeto A História da Tatuagem no Brasil, Vida de Tatuador. Nossa convidada hoje é a historiadora Silvana Gerra, que recentemente lançou um livro aí que está sensacional. E hoje aqui, na realidade, eu estou aqui como um ouvinte. Vai ser complicado. Esse é o meu que já vai estar autografado? Esse é o... Você mora onde? Brasília. Você veio aqui em Brasília, eu não consegui ir lá ver o lançamento do livro. O Tayon mandou o convite. Eu fiquei doido para ir, mas realmente não consegui. No dia eu tinha um compromisso e não teve condições. Fiquei muito chateado de não estar lá. Ah, tranquilo, eu falei com o Jabá, foi muito legal. Foi o Tayon e a Gabriela que me convidaram. Foi, não foi? Foi massa. Foi maravilhoso. Bom, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, que é, acho que todo mundo ontem com a entrevista, que é da última entrevista, me falou, Lico, você tem que fazer essa pergunta. Você vive a tatuagem? Você vive? Ou você entrou nessa área para fazer o livro por ser historiadora? A segunda é isso, eu entrei porque eu sou historiadora, porque eu estudava marinheiro. Porque você estudava... Eu não tenho tatuagem. Nossa, que caramba! E como... Não, é por causa dos marinheiros que eu fui estudar tatuagem. Porque eu achei os registros de tatuagem em 1833 na Marinha, no Brasil. Eu achei super interessante, eu escrevi um pouquinho na tese, que eu fiz uma tese sobre marinheiro. E aí, foi por isso. Basicamente por isso. Olha, tá aí, então, a gente tem que... E conta aí como é que foi esse processo, então, assim, de como é que você começou, onde deu o start? Tudo bem, você achou os registros lá dos marinheiros, mas de onde que veio esse start para você fazer o livro relacionado à tatuagem mesmo? Direcionar, mudar um pouco o seu foco, saindo da marinha e indo direto para tatu, para marca em si. Foi porque, eu escrevi sobre marinheiro, eu adoro, ainda escrevo, né? Estou estudando o Bispo do Rosário agora, mas não é um assunto que as pessoas se interessem tanto, né? E eu fiquei com aquela coisa da tatuagem, eu conheci esse acervo do Museu da Penitenciário Paulista, aqui de São Paulo, eu conhecia ele há 25 anos, eu acho, que eu fiz uma matéria para uma revista de fotografia, com aquelas fotografias que estão no livro. Uhum. Aí eu lembrei desse museu, tinha uma bolsa aberta da Biblioteca Nacional, eu fui lá no museu, acessei as fotos, falei, puxa, isso aqui é um material incrível, eu já tenho essas pistas da Marinha, eu vou fazer um projeto. Fiz, ganhei a bolsa e comecei a escrever o livro. Nossa! E aí foi só me surpreendendo, assim, eu adorei. Eu entrei para o mundo da tatuagem antiga, vamos dizer assim. Eu acho que hoje em dia eu pertenço um pouco, eu fiquei uns 5, 6 anos nessa história, né? Então, eu trabalho com gente mais morta, né, basicamente, né, gente que já morreu, né. Mas eu sou muito atenta ao mundo da tatuagem hoje também, me interessa muito, mas eu não conheço também. No seu livro, você fica resgatando muito a origem lá atrás mesmo da tatuagem, dessas marcas que chegaram até um pouco mostrando que já existia pessoas tatuadas antes mesmo de todo o modismo, de tudo. Conta um pouquinho mais por que você escolheu esse foco, assim. Então, como eu te disse, eu estudava marinheiro do século XIX, eu achei essas primeiras pistas lá no século XIX. Eu também conheço um pouco de escravidão, então tem essas questões das escarificações, né, dos africanos, que estavam bem mais para trás, né. Aí eu li o texto, eu li o livro do Tony, quando eu fiquei procurando bibliografia, só tinha o livro do Tony na época, que é muito legal, foi o cara que abriu tudo, né? Vi ontem a entrevista dele, ele é massa. E aí eu falei, bom, então eu vou vir dali, que esses primeiros registros, e vou chegar... aí eu fiquei conhecendo a história do Lucky, tanto que eu boto o Lucky no capítulo dos marinheiros, né? E vou até o Lucky, mas eu queria fazer um último capítulo com essa galera que você está entrevistando, né? Como é que sai desse mundo dos marinheiros,
dos trabalhadores em geral, das prostitutas, dos imigrantes, como é que vira como é que começa a ter tatuador depois dessa fase que é da década de 70 para trás, né? Isso aqui não deu tempo, né? Porque isso que você está fazendo, que eu acho massa, assim, para eu entrevistar, ia ter que entrevistar muita gente e tal, então eu falei, então eu vou parar ali no Lucky, que ele faz um elo, né, entre esse mundo antigo da tatuagem e a tatuagem que a gente pode chamar de hoje, moderna, contemporânea. E aí vou deixar para os outros pesquisar. O Tony já tinha feito isso no livro, acho que ele fez muito bem. Uhum. Tem muita coisa ainda para fazer, porque ele fez em 97, né? Eu falei, eu vou parar no Lucky, eu vou trabalhar com as coisas que pouca gente trabalha também, né? Que a gente tinha um mito em torno da tatuagem, né? Que era de um mundo marginal, que ninguém sabia como é que era. Eu falei, eu vou investir nisso. E foi assim. Ah, como é que foi o seu contato, assim? Como é que você chegou ao acervo do Look? Você chegou aí a Santos mesmo? Você teve acesso? Porque a gente vê que você teve bastante coisa, bastante acesso ali, a algumas documentações, alguns registros que poucas pessoas tiveram, né? Olha, o primeiro lugar que eu fui foi o Museu da Tatuagem do Polaco. Com o O Polaco foi incrível. Sim, o Polaco é um dos guardiões, né, da memória do Lucky, nunca sei. E ele tem quadros, o Lucky tem umas pinturas lindas, né? Que tá lá no museu, e também tem outras com o filho dele em Santos. Tal. O filho dele eu não consegui falar. Não conseguiu falar com o Então, eu Fred? fiquei só com. Não. Aí eu procurei e tal, aí eu falei, não, vou trabalhar com... E também queria ter entrevistado o alemão na época, né, que ele Esse foi eu ia aprendiz do citar Lucky agora. e tal, tem uma tatuagem. Não, eu tô pra falar com o alemão há um tempão. A gente se falou já por telefone, ele é ótimo. Então, todo mundo é muito incrível comigo. Aí eu fui no museu do Polaco, peguei material lá. Eu também entrei em contato com o Frank Rosenkild, na Dinamarca, que tem o Museu da Tatuagem. Ele tem coisa do Lucky lá também. Uhum. Ele é muito legal, me mandou tudo em alta. Aquelas fotos que tem quando o Lucky foi para Dinamarca e quando o Ole veio para o Brasil, né? O Ole Hansen, que era o cara que dava as máquinas pro Lucky, o material. Esse tatuador dinamarquês que é super importante também, porque ele estava naquela loja mais antiga de tatuagem, né, do mundo, que é em Copenhague, que era um amigo do Lucky e tal. Então, eu peguei esse material, eu achei aquela entrevista que ele deu para a revista Realidade. Na verdade, não é uma entrevista, eu achei uma entrevista para um jornal, desculpa, que eu reproduzi no livro, e também a reportagem que o João Antônio, aquele escritor, fez no Porto de Santos, em 68, né, que tinha aquelas fotos, que tem uma foto super legal que está no livro do Lucky e tal. Então, na verdade, eu só peguei essas entrevistas, esse material do Museu do Polaco e do Rosenkild, e coloquei o Lucky lá no capítulo dos marinheiros, que ele começa nessa vida, né? Começa em Porto, tatuando principalmente marinheiros, depois caminhoneiros e depois as galeras, né, urbanas que vão começar a ir para lá para se tatuar. Eu sei que a gente não vai fazer... Outro dia tinha umas fotos dele de 62, tatuando já em Santos. 62. 62. Olha só. Eu sei que a gente não pode dar um spoiler assim do livro, é chato assim. Mas explica para o pessoal um pouco essa história assim, para quem está chegando agora, para o pessoal assim dessa cronologia que você fez, assim, para o pessoal entender um pouco sobre o livro aí. Então, como você falou, eu não fiz exatamente, o que você está fazendo no seu projeto, não existe exatamente uma cronologia, né? Eu coloco no título do livro, do século XIX à década de 70, para deixar bem claro que eu não ia falar da tatuagem moderna, né? Legal. Para também as pessoas não se sentirem enganadas, né? Porque eu tinha medo também dos tatuadores da década de 80 e mesmo da década de 70 ficarem chateados comigo, né? Falar, poxa, você não colocou a gente, mas isso estava previsto, mas não deu tempo mesmo, era o último capítulo e eu também fiquei com medo de cometer injustiça, sabe, como você falou, não é só Rio-São Paulo, né, tem cena em toda parte, né, e eu não tinha como viajar para os lugares, né, eu até falei com o Boris por telefone, mas o Boris acabou não respondendo minhas perguntas, porque ele não me conhecia, né? Então, essa coisa você tem que conhecer o mundo. Como você falou, você é do mundo da tatuagem, né? As pessoas sabem quem você é. Mas é difícil para mim. Então, era uma pesquisa diferente.
Mas você está fazendo, você está rolando, você está criando documento, fazendo esses vídeos, né, já botando no YouTube e tal. Então, aí eu deixei bem claro que eu não ia falar disso, que o Tony já tinha falado bem, há quantos anos? Há 25 anos atrás, no livro. 1997. E que aí ia ter novos pesquisadores como você para fazer isso, para fazer essas entrevistas, incluindo esse capítulo super importante, que é a galera da década de 70 e 80. Aí eu dividi eu fui descobrindo quem se tatuava. Então eu já sabia que os marinheiros se tatuavam, eu sabia que os prisioneiros se tatuavam. E aí eu fui lá no museu, lá eles têm 2.600 fotos de tatuagem da década de 20 e 30, nesse museu, que era a gente que foi presa. Só que aí eu descobri que as fotos eram grudadas em umas fichas, que o cara perguntava, onde você se tatuou? Exato. 40% da minha amostra mostra que as pessoas se tatuaram antes de serem presas. Aí eu comecei a mapear quem que se tatuava. Olha. Então, por exemplo, e tem uma coisa específica, você vai falar, você trabalhou com um arquivo de São Paulo. Eu falei, só que São Paulo, o que menos tinha em São Paulo nesse período era paulistano. Todo mundo vinha de fora, né? Era o fim da grande imigração. Tinha também já muita imigração interna, então tinha muito baiano, pernambucano. Então, você consegue mapear, assim, tanto uma tatuagem internacional quanto uma nacional num arquivo só. Então, é um arquivo que eu acho que ele é importante para a história da tatuagem no mundo, porque tem tatuagem de Jerusalém, lá daquela família Razul, que tem um sírio que veio com a tatuagem. Eu mandei para eles a tatuagem, falou, é da gente. Nossa! Tem tatuagem de italiano, essa tradição antiga de tatuagem que tem na Itália, veio muito italiano tatuado, com muita tatuagem religiosa, né, tal. Eles adoram tatuar anjo. Veio muito português, a gente deve muita tatuagem portuguesa, porque esses imigrantes portugueses, o português se tatua há muito tempo, e também são marinheiros, então tem uma marca na tatuagem brasileira vinda de Portugal diretamente. Aí eu fui achando, então, esses imigrantes, então fiz um capítulo para os imigrantes. Eu começo com os marinheiros, porque meu registro mais antigo é dos marinheiros. Uhum. E eu acho que são eles que espalham, não são eles que começaram a se tatuar primeiro. Mas são eles que estão viajando e estão espalhando a tatuagem no mundo ocidental, né? Essa história de dizer que eles começaram a se tatuar no século XVIII, né, com o Capitão Cook, quando eles foram para o Pacífico, isso não é verdade, né? A historiografia da tatuagem já diz. A palavra vem do Pacífico, vem lá do Tahiti. Mas o hábito de se tatuar era anterior, já na Europa. Quer dizer, tem tatuagem desde a Grécia, mas essa tatuagem que a gente conhece da época moderna tem talvez muito a ver com Jerusalém, dos peregrinos que vão lá para Jerusalém e que na Itália também eles já se tatuavam no século XVIII, essa coisa meio mais religiosa, né? E que como são os marinheiros que viajam, então eles que acabam fazendo essa coisa de espalhar essa cultura. Esse elo de conexão, né? Aí eles são uma conexão, exatamente, eles são eles eram a internet da época, vamos chamar assim. Perfeito. Né? Eles estão espalhando essa cultura e tal. Aí outra coisa que eu achei, que o Tony falou bastante ontem dos soldados, né, dos quartéis, né? A tatuagem militar, né? A tatuagem de quartel, que na minha amostra lá da penitenciária tinha vários soldados, e aí eu fui ler sobre tatuagem militar nos Estados Unidos, na Inglaterra, também é uma tradição super antiga, né? O Perry, esse livrinho aqui, ele fala, eu até cito ele, cadê ele? É um tatuador inglês, ele fala dessa coisa de tatuar no soldado, e era uma tradição que tinha na Europa e vai ter no Brasil também, né? Essa coisa de tatuar bandeira, tal. E aí depois eu achei, então, os marinheiros, os soldados, os imigrantes. Aí eu tenho um capítulo que eu dedico aos trabalhadores em geral, para dizer que a tatuagem era uma cultura popular, que não era só coisa de militar e marinheiro. Então, sei lá, marceneiro se tatuava, gente do mundo do samba se tatuava, porque o samba estava acontecendo lá no Rio, né, essa cena do samba e tal. Aí eu fui descobrindo essas pessoas que estão nessas cidades portuárias e tem essa cultura cosmopolita, e tatuagem era uma dessas coisas, mas era uma cultura bem popular mesmo, né, cultura de pobre. Né? Então você vê essa coisa que a gente
normalmente, né, atribui a tatuagem à cultura do rock and roll, também pertence à cultura do rock and roll, mas já pertence à cultura do samba, lá na década de 20, 30. Olha que legal isso. Enfim, o Nelson Cavaquinho era tatuado, né? O Nelson Cavaquinho, o Guilherme de Brito, outros sambistas eram tatuados. Então. E aí eu falo dos prisioneiros, que não dá para fugir, porque também tem registro de tatuagem de prisão no Brasil desde o século XIX, lá em Fernando de Noronha. E não à toa também tinha muito marinheiro lá, então tatuagem de prisão tem um elo com a Marinha também, de alguma maneira. Difícil de explicar como, mas tem muita coisa em comum, né? E depois eu falo das prostitutas, que é isso mesmo, que elas tatuam. Só para voltando um pouco nos militares, o Jabá, ele falou comigo aí em Brasília. Ele era militar, ele começou a tatuar na cadeia do quartel, ele falou. Ele tatuava as pessoas no quartel. Então, o Jabá já é um cara que está ligado à tatuagem de soldado. Você já faz uma conexão com ele, mesmo ele sendo... Porque ele era do movimento punk aqui em Brasília. Apesar dele ter sido, mas ele já... Eu acho que ele leva do movimento punk pro militar. A conexão que eu faço com ele... Eu acho que é o contrário, pelo que ele me contou. Mas, ou pode ser simultâneo. É que aí que tá, tem coisas... Exato. Que vão rolando juntos. Né? Na realidade, eu acho que nem existia esse pensamento de migração de uma para outra. Era só a ação que acontecia. Né? Isso. Era só ação. Em nenhum momento as pessoas estavam pensando que estava levando isso para... isso aqui é uma conexão com tal... Não, era natural, era uma coisa pura, né? Pura, era o sentimento puro, era o fazer por fazer. É uma cultura, exato, ela acontece. Isso mesmo. Alô, Silvana? Voltou. O Binga, eu lancei o livro com o Binga lá em Salvador, então eu fui tentando fazer isso também, chamando os tatuadores de cada cidade. Aqui em São Paulo lancei com o Polaco. Em Brasília com o Jabá, que foi a Gabriela e o Tayon que chamaram, que eu não conhecia. O Binga, eu liguei para ele, eu falei, vou lançar o livro aí em Salvador, você faz um debate comigo? Ele foi, ele é maravilhoso. Daí ele contou como ele começou a tatuar. Nossa, seu áudio ficou um pouquinho ruim agora, seu áudio. Melhorou? Agora melhorou, perfeito. Acho que estava com ele. Tampado. E aí o Binga, por exemplo, faz essa conexão também. Ele fala que ele era jogador de basquete, veio para o Rio e tinha uns amigos surfistas no arpoador e eles falaram, olha, tem um marinheiro coreano tatuando no porto. Aí ele foi lá e aprendeu com esse marinheiro, tatuou com esse marinheiro, aprendeu, ele falou assim, aquela coisa do Binga de tatuar com agulha e bambu, né? Uhum. Ele foi na floresta da Tijuca, ele me conta isso. No dia seguinte, catou um bambu e se auto-tatuou. E aí começou a tatuar em 80. Então você vê que tem esses vínculos. O alemão também, eu acho, o alemão era da polícia, se não me engano. Trabalhava com armas na polícia, o polaco contou, né? O polaco aprendeu com o alemão com o moleque. Sim, tem toda essa cena, e tem essa cena, por exemplo, como você falou do punk, a Vânia Mendes também me contou, ela viu aquele cara que era da novela, tatuado, ficou fascinada, ela tinha 13 anos, se auto-tatuou, aí veio para São Paulo estudar, na época, também numa cena punk, que ela conheceu o João Gordo que deu o apelido dela de Madame Tatu, né, ela me contou, ela tatuou o João Gordo. Então, também as mulheres na tatuagem tem que entrevistar elas. Não, mas isso aí com certeza vai acontecer. Na realidade, esse projeto eu já tenho ele há muitos anos. E há 4 anos atrás, esse projeto saiu da gaveta, graças a um amigo que se chama Fernando, lá de Londrina. E aí quando o Fernando me chamou para participar desse evento, que eu falei, olha, eu só participo do evento se a gente puder agregar alguma coisa, se a gente puder debater alguma coisa sobre a tatuagem. Eu não quero mais ir para um evento de tatuagem. Naquele momento, eu estava vivendo um período completamente diferente e até um pouco, na época, um pouco triste com o que estava acontecendo no movimento da tatuagem.
E aí o Fernando, não, as portas estão abertas aqui, venham para cá, pode fazer o seu projeto. E a gente começou a discutir ética, moralidade, tudo. E como você começa a estudar ética na tatuagem, quando você começa a estudar moralidade, respeito, você tem que ir lá atrás para descobrir aonde se perdeu isso tudo. E aí você fala, opa, peraí, então eu tenho que conhecer um pouco mais da minha história. E aí o projeto foi indo, foi crescendo, e aí esse momento que a gente está vivendo hoje, eu vou usar a frase que até o Segato usou, que a gente tá dando reset, a gente está resetando tudo. Então é um momento excelente para que nós possamos parar e acalmar e começar de novo. Então é isso que eu estou fazendo. Aí o projeto surgiu, aí surgiu esse perfil que hoje a tecnologia nos favorece de aproximar as pessoas rapidamente, né? Tipo assim, da gente ter o acesso às pessoas. E por isso esse projeto tá indo legal. E é muito difícil, por exemplo, você é uma historiadora. Eu sou um professor de artes apenas, eu sou formado em artes visuais e sou tatuador. Então, tipo assim, é difícil você começar a entender como funciona a teia, como você vai fazer uma ligação com a outra. Isso aí, eu parabenizo demais vocês, assim, tanto os historiadores, os jornalistas, os pesquisadores mais preparados para isso. Aqui, pelo menos da minha parte, é emoção pura. Tá funcionando porque tá Não, sendo mas emoção. só de você gravar as entrevistas, você está fazendo um registro, você está fazendo um documento. Então, muita gente vai usar, vai citar as suas entrevistas no YouTube, entendeu? Que as pessoas dizem e tal. Ó, alguém me corrigiu aqui, ele era armeiro, o alemão. Ah, Agora eu não sei se ligado a qual instituição. Eu acho que era a polícia, não sei. E... Mas é isso aí, eu fui também, eu não sabia o que era a história da tatuagem, eu fui descobrindo, eu peguei essas fotografias, me deram essas pistas de quem que se tatuava, e também tem uma coisa das religiões, né? As religiões, tem uma tatuagem religiosa no Brasil, eu também fui descobrindo e tal. E não só esse arquivo me ajudou, mas aí a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que tem os jornais antigos, todos reunidos, né, de várias cidades, né, não só do Rio, mas de São Paulo, da Bahia, Pernambuco e tal. Eu também fui estudando ali como é que a tatuagem aparecia na imprensa. E também tem muita pista ali. Então, eu basicamente trabalhei com esse acervo de fotos. Então, eu achava que o livro tinha que ter muita foto para as pessoas, porque tatuagem é uma cultura visual, né? Não adianta ficar só escrevendo e tal, tinha que mostrar as tatuagens. A imprensa, as teses médicas, que o Tony já tinha trabalhado uma ou duas ou três, eu achei todas as teses médicas, que eles também registravam as tatuagens quando eles precisavam. E na literatura, e que é muito legal, assim, daí o Tony já tinha também achado essa crônica do Machado de Assis, aí eu achei muito mais outros livros de literatura que falam de tatuagem, então já fala da tatuagem mais na cultura, né, e não criminalizada como ela foi por perfeito. tanto tempo, né. A Madame Tatu tá pedindo para você falar um pouco sobre os personagens do seu livro aí. Então, eu dei ênfase a isso, porque o Tony já tinha dado o nome do Brasil tatuado para o livro dele, e na verdade, eu falo de gente tatuada, né? Tem pouco tatuador no livro, porque a gente não sabe quem eram os tatuadores. Raramente você acha o nome de um tatuador lá no passado, né? Você tinha a prática de se tatuar, e tatuar era uma coisa meio na rua, né? Na cadeia, no bar, sei lá, na casa das pessoas, não tinha loja de tatuagem. Acho que o certo é falar que talvez o Luke é o primeiro que abre uma loja, enquanto a gente não achar outro, né? Mas o que a gente tem notícia é a loja do Luke, a primeira, lá em Santos, no começo dos anos 60. Então, como eu não sabia direito quem eram os tatuadores, é tudo os tatuados e tatuadas. E aí eu conto a história da pessoa. Então, por exemplo, os imigrantes, eu conto assim, tem um cara armênio tatuado, ele nasceu na Pérsia, aí migrou para o Brasil, aí teve o massacre armênio, aí ele
se tatua na Turquia, aí vai parar em Osasco. Aí eu vou contando a história das pessoas, os sambistas, as prostitutas, né? Eu escrevi um pedaço grandão sobre uma prostituta que era muito tatuada, né? Quer dizer, era o pessoal mais vida louca daquela época, assim, então também que já usava cocaína, já usava maconha, se tatuava, que é o que um pouco o Tony estava falando, assim, esse mundo que as pessoas vão se fascinando, né? Que é o mundo mais menos burguês, né? Menos careta. Eu acho que os movimentos de rebeldia da década de 60 vão aderir a coisas que já existiam antes, né? Então, que nem o Rolling Stones está ouvindo blues, né? Naquela época, está indo para essas culturas mais rebeldes, populares, né? Para fazer uma cultura pop. Eu acho que é assim que a tatuagem vai se tornando pop, né? E você olha para uma galera que é isso, ó, o Alex Atala falou, né, que ele via um marinheiro tatuado, ficava fascinado. Eu já vi várias histórias de pessoas que queriam se tatuar por causa dos marinheiros também. Então você olhava um mundo, aí também, claro, aí você falou da cena punk, esses hippies, né? Muita gente fala dos tatuadores hippies de rua, né? O Jabá falava que tinha tatuadores ali na rodoviária. Sim. Ficavam tatuando na rodoviária. Que também chamava. Aqui em Brasília tem um tatuador que foi o meu mestre, que é o Kaká, mas também tinha um tatuador com o apelido de Kaká, que era um tatuador meio hippie, assim, meio andarilho, e ele ficava na rodoviária mesmo, na rodoviária. Ali no centro da cidade mesmo, em frente onde que você pegava o ônibus, e ele, na realidade, ele engabelava as pessoas. Ele fazia aquela tatuagem de verão e falava para a pessoa não tomar banho que aquilo ali ia ficar. E aí 2 dias depois o cara tava lá, ele não tava lá. Então, tipo assim, ele ficava meio que fugindo. E eram poucas as pessoas que ele realmente tatuou com agulha e manualmente, assim. Até acredito que o começo do ano 2000, 2000 e pouco, ele já estava tatuando com máquina elétrica e tudo, graças a esse boom que a tatuagem deu também. Ou, não sei, jamais vou menosprezar, mas ele teve acesso a esse equipamento também lá atrás e começou a tatuar. Então o Jabá tá total certeza disso. Quando a coisa vai se misturando, é a década de 70, né? Tem uma prostituta no livro que me fala que quem tatuou ela foi um hippie. Um hippie argentino, que ela estava ali fazendo ponto, aí passou o hippie e falou assim, olha, eu queria fazer um programa com você, mas eu tô sem grana. Eu te pago com uma tatuagem. Aí ela fez o programa. Aceita, né? Que legal. Então tem o Boris era um andarilho, de uma certa maneira, né? O Boris, ele me contou. O Facebook dele é maravilhoso, ele tem uma documentação incrível, né? Ele vai fazer a viagem tipo do Che Guevara, né? Ele é argentino, ele sai de casa, ele é rebelde, ele vai, sei lá, trabalhar... Ele é chileno, não? Chileno? Eu acho que ele é argentino, ele foi pra Patagônia para trabalhar na extração de pele de foca, uma coisa assim, né? Aí depois ele se torna marinheiro, ele vai viajar pela América Latina, ele aprende a tatuar no Caribe, eu não lembro aonde. Aí ele vem pro Brasil, ele diz que tatuou no Rio Grande do Sul, na década de 70, aí ele fica andando pelo Brasil, acho que ele encontra o Luke em Santos e fala, ó, aqui não tem lugar para você, ele vai pro Rio, casa com encontra a mulher dele até hoje e tal, e acho que ele abre ali a loja pelo Rio, também no começo da década de 80, no final da década de 70 e tal. Então tem essas intersecções, né, na década de 70, tem essas cenas. O próprio Marques, ele é italiano, né? Ele nem é brasileiro, ele vem pra cá, eu não sei a história dele, eu vou ver o vídeo agora. Do Marco Leone? Tô querendo... O Marco é italianozão, e vem pra cá. Ele, aí não vou fazer o spoiler, não. Deixa você assistir lá, que tá bem legal. Foi uma entrevista também muito legal, assim. Olha, eu conheci a companheira do Hank Punk, como ela chama? Tatuou aqui no Brasil? Ah, cara, não lembro o nome dela agora. Holandesa.
Eu conheci A ela lá na gente, Holanda, eu fui lá na loja. nós falamos dela nas últimas duas lives, só que agora eu não lembro o nome dela. Eu Ah, conheço a você tem que loja. entrar em contato com ela, que ela tatuou, mas eu acho que já foi no final da década de 80, e ela me falou lá na Holanda que ela pegou um barco no Amazonas, Morbella, Morbella, a é Tami tá demais, falando. é linda, maravilhosa. E eles são muito, E eles, ela tatuou na Amazônia em troca de pedra, pro garimpeiro. O garimpeiro dava pedra de pepita de ouro para ela, ela tatuava, ela foi andar de barco. Sabe? Então a história da tatuagem tem essas aventuras ali no. Que é um pouco que você está contando também, né? Toda essa galera que estava ali. eu já tenho registros de tatuadores aqui do Brasil, assim, que saíram aqui do Centro-Oeste e migraram, por exemplo, lá para Serra Pelada, onde tatuavam muito lá, ficaram lá muito tempo lá tatuando e registrando Incrível. aquilo. E fala, pô, e aí você ganhou dinheiro? Ele falou, cara, era muito ouro. Só que lá, ao mesmo tempo que você ganha, você perde, que tudo lá é muito caro. E não foi só um tatuador que já me contou essa história. Só que você, Aí isso é maravilhoso, tem que pegar esse mas registro. olha o tanto que é de. Você mesmo sabe o tanto que é difícil. Hoje em dia, tipo assim, se torna mais fácil da gente documentar tudo. Mas é difícil você colocar todas as histórias do mundo aqui do Brasil ali envolvida, né? É muita gente maravilhosa, é muita história legal. Claro que eu gostaria de estar aqui, o Boris, fazendo com o Boris uma live dessa, só que o Boris já não domina tanto a tecnologia, já se recusa um pouco a algumas coisas, então fica difícil. Então eu tenho que pegar um avião, ir até o Rio e encontrar com ele. Sim. Como você. E na Kombi, tem que entrevistar ele na Kombi, que é Exato. genial. Que ele, Só que a gente ele é um aventureiro. só que a gente não tem esse acesso, né? Isso aqui é feito com muito É, isso que eu coração, falei. entendeu? E Porque você, é isso que eu falei, o próprio Boris, eu falei com ele por telefone, só que ele não me conhecia. Ele não sabia se o meu trabalho era sério ou não. Então, aí eu percebi, cara, ou bem eu vou atrás das pessoas, entrevistá-las, ou não dá para fazer por telefone. Aí eu não fiz esse capítulo, infelizmente, mas estou toda feliz que você está fazendo, tem outras pessoas registrando, e eu me dou por satisfeita. Falei, ó, os tatuadores foram, e as tatuadoras têm sido super legais comigo, né? Eu fiquei com medo que as pessoas sentissem muito falta dessa parte e tal, mas não fiz porque não deu. ah, Acho super importante. mas foi o que eu falei pro Tony na entrevista passada. Quando eu entrevistei o Tony, eu ainda falei com ele, pô, no começo, quando você fala de um livro de tatuagem, dentro da cabeça das pessoas é que vai ter um começo, meio e fim, que você vai seguir a cronologia e tal, bababá, e que se você deixou alguém de fora, neguinho vai te crucificar. Quando eu peguei para ler o livro do Tony, eu percebi que já não existia essa cronologia. Ele também tem um apanhado. E ele ontem mesmo, ele falou logo no começo da entrevista, ele dizendo, poxa, eu peço muito desculpa se eu deixei alguém de fora, a minha intenção não era essa, eu gostaria de, tipo assim, que o livro. Imagina, a história da tatuagem é tão ampla, é tão gigantesca, que na realidade não seria um livro, seria uma enciclopédia. Tinha que ser, teria que ser uma coleção de tão bonito que é, né? Então não se preocupe, pelo menos eu falo por mim, Lico, eu acho que você não tem que se preocupar com isso. O seu livro realmente é completo. É um livro no qual você se programou ali e registra momentos belíssimos. A parte que você fala das tatuagens religiosas, para mim, é incrível, porque é o lado que me atrai, o Lico, a pessoa, entendeu? E talvez eu vá encontrar o Tayon aqui em Brasília, que você conhece, o Tayon, que já gosta mais desse lado underground da tatu, do lado de outra pegada, e a gente vai fazendo conexões dentro do livro com o sentimento de cada um, com a realidade de cada um. Então, acho que não precisa se preocupar. Acho que o livro tá mandando bem demais. Eu tô tranquila agora. Deve ter. Eu fiz um panorama, né, Lico? Por isso que chama Uma História no Brasil. Ela é uma história. Tem 1000 histórias para contar. É uma delas. E é no Brasil porque eu falo assim, não é uma tatuagem brasileira que eu tô falando. Tô falando da tatuagem como ela acontece no Brasil, porque a tatuagem tem essa coisa internacional. Perfeito, perfeito. Entendeu? Ela é um campo muito livre, isso que eu acho legal da tatuagem.
É um campo livre. É um campo O nome do nosso projeto justamente é A História da Tatuagem no Brasil, Vida de Tatuador. Eu não estou aqui contando história, tipo assim, a história no Brasil surgiu isso. É a vida de tatuador. O que foi essa vida de tatuador? O que moveu tanto esses tatuadores? Aí neguinho me pergunta, pô, mas por que você convida vamos dar um exemplo, dois repórteres, um historiador e um repórter, porque vocês enxergam o tatuador de uma maneira diferenciada que nós. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Você viveu a tatuagem? Você vive a tatuagem? Aí você fala, não, eu não era do mundo da tatu, eu fui por causa do marinheiro. Mas você está tendo uma visão que é importante para nós. Entende? Eu preciso entender esse olhar de como você nos enxerga. Eu preciso entender como a Silvana Gerra nos enxerga. É por isso que eu preciso desse registro, entendeu? Por isso que eu faço esse registro. Não, eu acho, Lico, a década de 80, a história da tatuagem é os tatuadores. Se eu fiz uma tatuagem, se eu fiz uma história até a década de 70, que já tem tatuador tal, e aí tem que organizar isso melhor, mas aí eu não falei dos tatuadores, eu acho assim, 70, 80 principalmente, né, que a gente tem mais registro. A história da tatuagem são os tatuadores, é o que você está fazendo. Eu acho que é isso. Então esses caras mesmo estão improvisando máquina, ou, sabe, conseguindo enfim, é uma cultura que está se criando ali naquele momento, no underground, no não tão underground, na periferia das cidades, no centro. Sabe? Outro dia eu encontrei um cearense, um tatuador aqui em São Paulo, muito legal, vou lembrar o nome dele. Começa com E. A gente estava no café, eu vi ele todo tatuado, eu falei, você é tatuador? Sou. Aí a gente começou a conversar. Aí ele me contou a história dele. Ele fez escola de aprendiz marinheiro no Ceará. E aí, quando ele era adolescente, tinha um tatuador na praia, ele se tatuou. Aí ele veio para São Paulo, para a periferia, para Tuna. Hello. Silvana? Alô? Calma que tá voltando aqui. Agora voltou. Desculpa, pode repetir? Que cortou esse pedacinho que você estava falando. Não, eu tô falando assim, essa história assim, que eu fui ouvindo, que eu vou entrevistando os tatuadores. E esse cara que tatuou aqui em São Paulo, eu vou lembrar o nome dele, é cearense. Ele conta essa história, né, de conhecer tatuagem no Ceará, de ir para a escola de aprendiz marinheiro, mas ele vem para São Paulo, ele curtia heavy metal, tinha uma cena de tatuagem heavy metal, entendeu? Que era uma dessas culturas urbanas, que a gente fala menos, né, porque a gente fala mais do punk, fala mais dos hippies, os motociclistas também tem essa cultura, quer dizer, várias subculturas, assim, jovens, que o Tony entende mais que eu, estão se ligando na tatuagem. Nesse momento, na década de 70, talvez já no fim dos anos 60, mas principalmente na década de 70 e 80. E é isso que você está fazendo, essa história continua com os tatuadores. Qual foi a parte mais difícil para você de construção do livro? Assim? Qual foi a parte que você teve mais dificuldade? Assim? Que é aquela que talvez possa ter te emocionado, assim, mexeu com você em descobrir? Qual foi a parte que você acha mais complicada? Olha, muita coisa me emocionou. Fiquei apaixonada pelo mundo da tatuagem, apaixonada por escrever história através da tatuagem. Uma coisa que eu descobri, que eu sou descendente de libanês, sou neta de libanês, né? Tinha uma tatuagem árabe, fortíssima, dos primeiros imigrantes. Tem foto no livro, e aí o Guimarães Rosa falou disso, o Carlos Drummond de Andrade, quer dizer, os árabes, os sírios e libaneses eram conhecidos por serem tatuados. E eles tatuaram no Brasil. Diz que tinha até tatuador profissional sírio, libanês, tatuando ali na Rua da Alfândega, no Rio. Olha, fechado. Então isso foi bem emocionante. Eu até perguntei pro meu pai, mas pai, por que ninguém nunca falou que árabe se tatuava? Não, eu não sei. Aí eu fui descobrindo com uma prima que o vô dela era tatuado. Mas quando eles chegaram no Brasil, tatuagem era coisa de bandido. Então, você apagou da memória, entendeu? Você não fala por que tatuagem virou coisa de bandido? Por que tinha essa peste?
Teve um cara, um infeliz, lá no século XIX, chamado César Lombroso, escreveu um livro chamado O Homem Criminoso. Primeira edição do livro tinha duas ilustrações. Uma delas era um homem tatuado. Isso ficou no imaginário da medicina legal, da polícia e tal. E depois ele ainda faz um atlas no final do século XIX, do homem criminoso, e tem várias pranchas de pessoas tatuadas. E aí, a tatuagem vira uma coisa da medicina legal, as pessoas vão estudar, e elas começaram a associar o crime à tatuagem. O cara tatuado tinha uma tendência ao crime. Porque o cara tatuado naquela época era pobre. Uhum. E aí, nos jornais, eu mostro isso no livro, sempre uma pessoa tatuada era uma pessoa errada. Então, você sabe, é só perguntar para os velhos. A maioria dos velhos acha tatuagem uma coisa, achava que a tatuagem era coisa de bandido. Né? E aí isso na imprensa policial permaneceu até a década de 70, 80. Até hoje, né? E retorna essa concepção em 2008, por aí, 2000, acho que se eu não me engano foi 2008 não, 2009, 2010, quando um delegado aí de São Paulo lança também um livro sobre uma tatuagem, só que sobre as tatuagens de presídio. Aí essa tatuagem, eu esqueço o nome desse livro, também usei Não, tem um baiano que fez identificação de criminoso por tatuagem em 2012. 2012, né? E aí ele lança... É baiano. Ele é baiano, para mim ele era... Mas ele era delegado aí de São Paulo, ele. Não, eu não sei, eu conheço um livro que está na internet, de um tenente baiano, que chama Identificação de Bandidos por Tatuagem. Depois você me manda... Eu acho criminoso... Depois você me manda o nome direitinho, que eu vou dar uma olhada, ver se foi o mesmo que eu usei lá. Agora eu não lembro. E ele fala sobre as tatuagens e tudo, e coloca esse mito que é da tatuagem de palhaço, né? Ser tatuagem de criminoso e tudo. E daí em diante surge. A minha monografia na época da faculdade foi uma construção da identidade. O nome do tema era Construção da Identidade, né, singular e coletiva através da tatuagem. Eu queria criar uma identidade de Brasília. Só que eu precisava provar como se construía uma identidade. E aí eu usei esse tema dele. Na realidade, ele pega ali um pessoal que está em cárcere, ali, um grupo de pequenos ali bandidos, e ele fala, ó, essa tatuagem a partir de hoje é tatuagem de bandido. Ele começa a repetir isso 1 milhão de vezes até que aquele pequeno grupo acredite naquilo e se identifique com aquilo. Aí eles começam, então tá, já que então agora vai virar mesmo. Então a gente vai levar para o nosso bairro. E aí o bairro leva para a cidade. E aí, pronto, virou esse boom todo. Não respeitando a identidade que a tatuagem já tinha dos palhaços, do movimento circense, da cultura americana, e não tinha nada disso, né? Mas é bem isso mesmo, eu fico, esse é o lado que a gente fica triste, né? Que conseguem prejudicar uma cultura que está aí desde que o homem é homem, desde a época lascada, tá lá. Total. Mas é o problema com o corpo, né? Você vê, até é por isso que essas revoluções comportamentais são importantes, né? Porque elas são no corpo, né? Da década de 60 e 70, né? As pessoas começaram a usar menos roupa, as pessoas poderam começar a se tatuar, quer dizer, mesmo com todo esse preconceito, a tatuagem rompeu, virou uma cultura mundial que não tem volta, que só aumenta, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, é apaixonante. Eu sou apaixonada por tatuagem hoje em dia. E quando que você vai fazer? Eu não paro de olhar na rua. Eu tô para fazer uns 20 anos, mas eu vou fazer. Você tem medo da dor ou se arrepender? Não tenho medo da dor, não. Eu não sei o que tatuar, só por isso. Acho que vai ser uma âncora mesmo. Sua identidade, né? Tá aí, com sua parte da sua vida. Acho que tatuagem é exatamente isso. Porque, eu não tem como eu ter feito esse livro sem ter uma tatuagem, né? Vou ter que marcar ele em mim. Eu acho que vou pegar uma tatuagem do livro e vou fazer na mão. Porque as tatuagens que eu estudei, a maioria são de agulha, né? Aquelas que tá lá no seu Instagram, aqueles hand pocket, aquele coração, não é seu?
Eu jurava que era seu, que você tinha feito em você. Não, eu fiz. Foi uma menina que me escreveu, uma tatuadora, porque eu gosto. Tem uns assuntos da tatuagem contemporânea que eu acho legal, que é essa coisa da autotatuagem que tá rolando muito, né? Aí uma menina começou a se tatuar, ah, fez uma tatuagem em si, gostou, ela era artista e virou tatuadora. E tem muita história de pessoa que começa se auto-tatuando. E é uma coisa de criança, né? Muita criança se tatuava. Isso. Aprendia como era, pegava uma agulha, uma tinta qualquer. Então, tatuagem tem essa coisa, é humano. Isso que é livre na tatuagem. É uma coisa que, de repente, você tá lá, você é uma criança, um adolescente, você tá com uma agulha na mão, começa. Eu Nem mesmo. você rabisca a árvore. Foi exatamente assim que eu comecei, assim, não teve jeito. Foi exatamente assim. Gente. Caramba, eu vi aquilo ali, como eu falei, aquilo ali é mágico. Pô, mas como é que eu vou furar? Ah, já sei, agulha e tinta. Aí até o Tony fala, né? Bem Christiane F, assim, lembrar, não sei se foi o Tony que falou, outras entrevistas, bem Christiane F, aquela cena lá da agulha, da tinta, aquilo fica no nosso subconsciente para sempre, registrado, e no momento certo a gente acaba se riscando aí. É bom demais, é maravilhoso. Olha, a gente tem mais 5 minutinhos. Eu vou encerrar para não cortar assim de uma vez, porque eu fiquei muito triste com algumas lives que ficaram assim, terminaram antes. Aí eu estou tentando terminar sempre um pouquinho antes para a gente aproveitar. Deixa eu só ver o que o Rogério está falando ali. As tatuagens de presídio eram de comunicação interna. Quando eram transferidos para outros lugares, identificam seus crimes, se eram chefes de quadrilha. Também, existia isso também. Então, tem uma cultura de tatuagem de cadeia, sim. Tem tatuagem que é só de cadeia e tem tatuagem criminosa. Eu não falo de tatuagem criminosa porque não me interessa, eu acho que, sei lá, né? Polícia que gosta, né, de falar. Eu acho que eu não conheci tatuador de cadeia. Se eu entrevistasse um tatuador de cadeia e ele me desse autorização, eu falaria. Agora, eu conheço por foto, eu conheço cadeia também, já entrei em cadeia. Eu acho importante a cultura de tatuagem de cadeia. Eu acho que a gente tem que estudá-la mais com os tatuadores, porque tem uma estética que vem da cadeia, não tenho dúvida. Como tem os mexicanos lá nos Estados Unidos, né? Eu estava vendo. Exato. Tinha uma arte de cadeia que eu estava vendo o documentário lá do Cartoon, né? Uhum. Como é que ele começa a tatuar? Primeiro ele começa a fazer grafite olhando os desenhos que vinham da cadeia para os colegas dele. Ele não foi preso. Aí ele entendeu uma estética que tinha ali, né? Mexicana, cholo, não sei. E aí tem uma conversa com a cultura de cadeia. Aqui também tem. Aqui tem uma arte de cadeia. Temos, sim. É incrível. Então, em vez de discriminar, tem que valorizar uma cultura. Importante na tatuagem, a cultura de tatuagem de cadeia. Sempre somar. Somar. Ela não é a única, mas ela acontece, ela está lá acontecendo agora. Nesse instante tem alguém se tatuando lá na cadeia. A história do Mister Cartoon é sinistra mesmo. É muito, muito, muito bonito, né? Quando ele conta esse pedaço todo, eu também já vi. Bom, Silvio, quero agradecer de coração aí pela sua participação, dizer um obrigado em meu nome como tatuador, e eu acredito que vários artistas se sentem representados também por esse obrigado aí, por você ter registrado aí a nossa arte, as nossas vidas, né? Porque eu acho que vai além do sentimento do que ela é arte, e sim as nossas vidas. Eu agradeço a você, agradeço ao Tony, eu acho que vocês são peças fundamentais na história da tatuagem e na vida de tatuador. Vocês entenderam e compreenderam, mesmo ainda não tendo uma tatuagem, viu? Depois eu ainda quero ver. O Tony é do mundo da tatuagem, eu que não sou, mas eu tô... Humildemente, eu agradeço você, Lico, assim, todos os tatuadores e tatuadoras que têm me escrito. Eu fiz com o maior carinho, eu fiquei apaixonada pela tatuagem. Eu acho que tatuagem é uma grande aventura, uma grande arte, uma grande cultura. Acho mesmo. Pago pau para vocês, acho tudo de bom tatuagem. E virou essa cultura mundial, não é à toa, né? Beleza, isso mesmo. É porque tem afeto, tem tudo, né? Tem ódio, tem
tem cultura, tem tudo na tatuagem. Tem também comércio, tatuagem tem tudo. É muito difícil. O Segato que falou, não dá para falar da tatuagem hoje, virou uma coisa tão grande. A gente vai por par. Perfeito. Obrigado, viu? Valeu. Axé. Obrigada a você. Até, tchau.